Os maçons são um dos grupos mais secretos da humanidade. Você provavelmente já ouviu falar deles. Você já viu seus símbolos e ouviu teorias conspiratórias sobre eles controlarem o mundo. Mas qual é a história real? Hoje vamos revelar a verdade sobre essa antiga irmandade, contando como ela surgiu, seus segredos e os membros poderosos ao longo da história. Também vamos analisar alguns dos momentos sombrios, os assassinatos, escândalos políticos e até mesmo a perseguição que eles sofreram durante a Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, essa história tem de tudo: mistério, poder, corrupção e segredos que foram mantidos por centenas de anos. Se você gosta de sociedades secretas e conspirações na história americana, este episódio é para você. Sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao acampamento. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Camp Gagnon e agradeço por estarem comigo novamente na minha barraca. Toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todo o mundo, de todas as épocas, para sempre. Sim, essa é minha tentativa de entender tudo o que já aconteceu nesse planeta Terra. Como sempre, não faço isso sozinho. Hoje estou com vários amigos. Claro, tenho meu amigo Jaime sentado atrás do microfone no qual ele não está falando. Ainda bem que temos Alan sentado ao lado, gravando com algum tipo de drone espião. E claro, Christos Pacadapatos, o grego maluco que faz tudo funcionar. Como vai, meu amigo? Não gostei dessa jaqueta, Christos. Não temos tempo porque hoje vamos falar sobre os maçons. Tudo bem, você já ouviu falar dos maçons antes? Posso falar? Fico feliz que você perguntou. Não, porque hoje os maçons, tenho certeza que você já ouviu falar deles. Sabe do que estou falando? Se você já assistiu a um filme do Nicolas Cage, provavelmente já viu um vídeo maluco no YouTube, como eu fiz quando tinha 14 anos. E era tipo, olha, está em toda nota de dólar. E você fica, não acredito. E de repente você vê uma coruja e pensa, caramba, cara, eles estão controlando tudo mesmo. Hoje vamos explorar quem são os maçons, sua origem e o poder que possuem atualmente. Para entender os maçons, você tem que voltar lá para o 11 de setembro, não aquele, bem antes daquele 11 de setembro. 11 de setembro de 1826. Tinha um cara chamado Capitão William Morgan. Agora ele morava em Batavia, Nova York. Certo, e um dia a polícia simplesmente aparece e o prende. O motivo oficial, eles dizem que ele não pagou um empréstimo. Mas é o seguinte, muita gente nessa cidade não acreditou nessa história. Eles acreditam que Morgan foi preso por um motivo completamente diferente. Agora, eu vou explicar como isso faz sentido em um segundo, beleza? O capitão William Morgan era herói da guerra de 1812, respeitado, instruído e influente em sua comunidade. E ele acabou decidindo entrar para um grupo chamado Maçons, mas depois de ser membro por um tempo, algo mudou. Ele se sentiu traído pela organização e se voltou contra o grupo. Agora, os maçons não são apenas como uma fraternidade, eles não são como um clube comum. Ok, eles são literalmente a maior sociedade secreta de todo o mundo e talvez até a mais antiga também. É difícil avaliar, mas nos anos 1820, quando Morgan vivia, os maçons eram muito presentes e influentes na sociedade americana. Não gosto disso. Até George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos da América, era maçom. Quase todos os pais fundadores americanos faziam parte desse grupo secreto. Vamos falar disso em um segundo. O que aconteceu com Morgan após sua prisão? É aqui que tudo fica estranho. Logo após ser levado pela polícia, o capitão William Morgan sumiu sem deixar vestígios. Nunca encontraram seu corpo. Quero dizer, você consegue imaginar esse veterano de guerra conhecido e respeitado na sua cidade simplesmente desaparecer e ninguém saber o que aconteceu com ele por causa de um empréstimo? Esse desaparecimento causa choque em todo o país, especialmente na pequena cidade, Nova York, Costa Leste e até no Oeste. As pessoas estão apavoradas e bastante assustadas com tudo isso. E isso basicamente desencadeia o que os historiadores chamam de pânico antimaçônico. E isso, eventualmente, toma conta da maçonaria americana e meio que abala toda essa sociedade até o seu núcleo. As consequências são claras. Após o desaparecimento de Morgan, milhares de maçons nos Estados Unidos da América abandonam a organização em protesto. Eles não queriam ser ligados a um grupo possivelmente envolvido no desaparecimento de alguém, talvez até em algo pior. Então, deixa eu te dar um exemplo de como isso foi enorme. No estado de Nova York, em 7 anos, o número de lojas maçônicas caiu de 480 para 82. Isso é uma grande redução de membros e levanta uma questão importante sobre a história da maçonaria na América, como um clube secreto que dizia ser totalmente sobre... Por que iniciativas de autodesenvolvimento e fortalecimento das comunidades acabam vistas como vilãs em teorias da conspiração? E por que essas teorias ainda as perseguem hoje?
Para entender a resposta, precisamos voltar ao início, até onde os maçons realmente surgiram. Quando os maçons começaram? Ótima pergunta. Fico feliz que eu perguntei. Honestamente, ninguém sabe ao certo, veja, com qualquer uma dessas sociedades secretas. Na verdade, encontrar a primeira vez que o termo maçom foi usado na literatura pode não ser a primeira vez que realmente se pensou nisso como uma sociedade. Existem várias histórias e teorias sobre o início da organização. Uma das mais populares diz que os maçons são um grupo antigo, com origem de milhares de anos. E, de acordo com essa teoria, o rei Salomão do Antigo Israel fundou a organização no século X a.C. Quero dizer, estamos falando de cerca de 3.000 anos atrás, e a história é assim. Salomão, para todos os meus irmãos judeus assistindo, vocês sabem quem é Salomão? Ele é o cara que construiu o primeiro templo. Para construir o templo, ele contratou um arquiteto fenício, segundo a tradição oral, já que não há base bíblica, apenas conjectura, que o arquiteto era um fenício chamado Hiram Abif. E basicamente ele era esse mestre designer que realmente projetou e construiu o templo. Alguns maçons acreditam que Salomão e Abif criaram juntos a Irmandade Secreta para transmitir os mistérios e segredos do templo às futuras gerações. Existem diversas outras lendas e teorias sobre o que Salomão conseguiu usar, como o anel secreto dado por um arcanjo que permite controlar demônios e o auxilia nisso, e que Hiram Abif tinha conhecimento desse tipo de arquitetura e construção demoníaca que eles foram capazes de usar, você sabe, a força sobrenatural para construir o templo, e por aí vai. Essa é uma teoria completamente diferente, mas deixe-me explicar mais sobre esse cara, Hiram Abif, porque ele é, realmente fundamental para as crenças maçônicas. Até hoje, Abif era um arquiteto brilhante encarregado de construir o templo que abrigaria o tabernáculo, o Santo dos Santos. E é aqui que a história fica um pouco sombria. Segundo a lenda maçônica, 3 aprendizes que não eram dignos de conhecer os segredos da construção e da arquitetura atacaram e assassinaram Abif. A história é tão importante para os maçons que eles a reencenam em cerimônias secretas. Eles a usam basicamente como uma alegoria que traz um significado mais profundo. Agora, os maçons são totalmente ligados a alegorias e coisas do tipo, então podemos falar um pouco mais sobre alguns dos rituais daqui a pouco. Agora, alguns maçons fizeram afirmações ainda mais malucas sobre sua história. Eles afirmam que figuras históricas famosas como Júlio César, Noé da Bíblia, literalmente Noé e sua arca, o matemático Pitágoras e até Aquiles, o lendário guerreiro grego, foram todos membros e líderes da maçonaria. Bem louco, né? Aqui está o que a maioria dos historiadores e estudiosos modernos realmente acredita. Provavelmente os maçons começaram na Inglaterra medieval e não no antigo Israel, mas talvez eles tenham se inspirado bastante nessas histórias bíblicas para construir o seu próprio folclore. É bem menos misterioso que outras histórias e faz mais sentido academicamente e historicamente. Qual é a ligação com a Inglaterra medieval? Bem, existiam essas coisas chamadas lojas especulativas, que eram basicamente grupos honorários, e essas lojas especulativas eram baseadas em lojas operativas reais, onde, guildas reais de pedreiros operários, sabe, caras que literalmente cortavam pedras e construíam castelos e igrejas, e basicamente todos os edifícios e infraestrutura que você vê pela Inglaterra medieval. Eles criavam sindicatos ou guildas, onde se reuniam, trocavam ideias e ensinavam aprendizes a virarem mestres pedreiros. É daí que a sociedade dos maçons realmente evoluiu, desses artesãos medievais que construíram a sociedade atual. Os maçons na Inglaterra eram historicamente um grupo masculino que seguia antigos rituais e segredos simbólicos. Com o tempo, algo interessante começou a acontecer. Nobres ricos e outros poderosos dessas comunidades queriam entrar nas guildas de pedreiros, mesmo sem serem pedreiros, então passaram a ser aceitos como membros honorários. Porque pense bem, se você é um pedreiro e está tentando construir coisas, se algum nobre de uma cidade próxima disser, "Ei, posso entrar no seu clube?", eles vão responder, "Claro, isso é ótimo. Você vai nos ajudar a realmente avançar nossa agenda de construir coisas." Mas isso acabou virando um símbolo de status, então eles começaram a atrair homens bastante abastados. Então, basicamente, se você tinha dinheiro, um pouco de nobreza, conhecia as pessoas certas, você podia se tornar um maçom, mesmo que nunca tivesse tocado numa pedra na vida. Esses grupos acabaram virando clubes sociais ou fraternidades para os homens mais ricos, intelectuais e bem conectados da Inglaterra. As melhores evidências sobre as origens da maçonaria vêm das guildas de pedreiros medievais inglesas. Historiadores apontam o primeiro registro escrito de algo semelhante, antigas obrigações, como a iniciação das guildas maçônicas.
Surgem em Shropshire, Inglaterra, por volta de 1430 há cerca de 600 anos. O que são essas antigas obrigações? São basicamente uma coleção de documentos que definem regras e história da maçonaria como a literal. Os mais antigos conhecidos são do século XIV, ou seja, têm centenas de anos. Esses documentos são importantes pois trazem uma das regras mais sagradas da maçonaria. Agora, esse segredo que nenhum maçom poderia compartilhar é basicamente este. Nenhum membro jamais pode revelar qualquer segredo sobre outro irmão, se isso puder custar a vida ou os bens desse irmão. Essa regra trata de guardar segredos, algo essencial para o significado de ser maçom atualmente. Os antigos regulamentos também deixavam muito claro quem podia se tornar maçom e quem não podia. Eles só recrutavam homens, então as mulheres eram excluídas desde o início. Desculpem, senhoras, procurem um time de lacrosse ou algo assim. Para ser justo com os maçons, eles tinham ideais progressistas para a época e buscavam não simplesmente recriar sua própria religião. Eles queriam, de certa forma, ali avançar. Havia algum tipo de agenda progressista e meio que se desviar da religião antiga. Então, você sabe, eles tinham essas ideias de igualdade e tolerância, mas isso não incluía mulheres, nem servos, nem filhos de escravos. Só quem era da alta sociedade podia pagar essa taxa de associação, e isso durou séculos. Os maçons e suas lojas por toda a Grã-Bretanha se reuniam em completo segredo e eles se juntavam para discutir questões espirituais, questões morais e ideias filosóficas da época. E eles mantinham tudo em segredo dos de fora. Agora, esse segredo se tornou realmente valioso e completamente fundamental para a visão do mundo dos maçons. Eles estavam tão obcecados em esconder suas atividades porque havia um bom motivo para isso. Eles temiam que suas vidas e as de suas famílias estivessem em risco se o segredo fosse revelado. Como as apostas eram altas, os primeiros maçons criaram juramentos especiais de sigilo que eram muito sérios. Eles basicamente diziam que, se algum membro revelasse os segredos da Irmandade, ele próprio seria morto. E essa era basicamente a punição por quebrar o seu juramento. Era literalmente uma sentença de morte, mas aqui está o ponto. Até hoje, né, é difícil saber o que os maçons fazem e quais são seus segredos. Agora, tenho certeza de que se você já viu um daqueles, sabe, vídeos no YouTube, ou até mesmo olhou para uma nota de $1, você provavelmente já viu alguns dos símbolos maçônicos, então deixe-me mostrar um dos mais importantes, o círculo maçônico. Agora, à primeira vista, parecem formas geométricas simples, um círculo com um ponto central e algumas linhas laterais. Mas para os maçons, esse símbolo é cheio de significado e, de modo geral, o tipo de ritualismo maçônico e a forma como a sociedade funciona são todos baseados em simbolismo. Então, é assim que cada parte desse círculo representa algo maior para os maçons. O círculo simboliza o universo, que não possui fronteiras nem limites. Ele continua para sempre, e o ponto bem no centro é literalmente você. Ele representa o maçom individual, se você for um membro, é claro. As duas linhas do outro lado simbolizam os bastões de João Batista e São João Evangelista, santos cristãos importantes. O círculo maçônico é um dos primeiros símbolos esotéricos usados pelos maçons. Caso você não saiba o que significa esotérico, é como um tipo de simbolismo misterioso que só pessoas específicas entendem. E é um desenho bem simples, mas com esse significado meio que muda a forma como diferentes pessoas interpretam isso agora. Desde o período medieval até o início dos anos 1700, a maçonaria continuou a operar completamente nas sombras. Eles ficavam escondidos do público, se reunindo em segredo e mantendo tudo em silêncio. E então algo importante aconteceu em 1717 que mudou tudo. A maçonaria ganha destaque em Londres e aqui está a versão resumida disso. 4 lojas separadas que já existiam há, você sabe, décadas decidem unir forças. Elas se uniram para formar a Grande Loja Unida da Inglaterra e do País de Gales. Agora, isso foi algo enorme porque tornou tudo oficial no dia de São João Batista e eles realmente fizeram uma reunião pública. Eles meio que vieram a público. Então, por que eles decidiram se revelar depois de literalmente séculos de segredo? Ninguém tem certeza, mas alguns historiadores acreditam que a ordem estava de fato morrendo. Eles perdiam membros e precisavam de novos recrutas para manter a Irmandade viva. Lembre-se, os maçons realmente acreditavam que seus ensinamentos não eram bons apenas para os membros, eles achavam que eram bons para toda a sociedade. Quando essa grande loja é inaugurada e aberta ao público, algo interessante acontece. Lentamente,
Outras lojas maçônicas na Inglaterra também começam a se revelar e solicitam adesão à nova grande loja, como se estivessem saindo do esconderijo uma a uma. Mas, como você pode imaginar, nem todos ficaram felizes com isso. Muitas lojas em York e outros lugares recusaram completamente aceitar essa nova grande loja. Agindo como líderes supremos, disseram: estamos bem, mas vamos seguir nosso caminho, e cada um partiu para seu lado. No entanto, não ouvimos muito, sabe, sobre essas lojas rebeldes hoje em dia, porque a grande loja se tornou uma força tão dominante. Agora, há uma história interessante que afirma que muitas dessas lojas realmente queimaram seus próprios registros históricos e documentos durante esse período. Alguns historiadores acreditam que essa história pode ter sido inventada ou exagerada, talvez pelos próprios maçons, para aumentar o mistério em torno da organização. Pense nisso. A ordem era tão pública na época que precisaram criar mais intriga para atrair novos membros. Que melhor forma de fazer isso do que afirmar que destruíram seus próprios segredos antigos? Então, quem realmente pode se tornar maçom? Bem, é aqui que as coisas ficam interessantes, certo? Uma das coisas mais importantes sobre qualquer sociedade secreta é que eles são exigentes sobre quem entra. Essas sociedades secretas não funcionam como clubes. Não há democracia e você não se torna membro só porque quer. Então, depois que os maçons se tornam públicos em 1717, algo incrível acontece. Eles são inundados com novos membros. Pessoas de todas as classes sociais querem entrar, principalmente os ricos e poderosos. A Irmandade rapidamente se espalha pela Europa e depois chega às colônias americanas atravessando o Atlântico. A primeira loja maçônica oficial da América foi fundada na Filadélfia na década de 1730. Faz sentido, pois Filadélfia era uma das principais cidades das colônias, daí a maçonaria se espalhou pelas 13 colônias. E foi um movimento enorme que não pôde ser parado na América colonial. Agora, aqui está algo que é realmente importante. Muitos dos homens que fundaram a América eram maçons. Estamos falando, você sabe, de George Washington, Benjamin Franklin, Paulo Revere, quero dizer, a lista continua e continua. E a ideia que a maçonaria meio que promovia eram coisas como razão, filosofia e liberdade, e, você sabe, fraternidade, basicamente, tipo uma irmandade. E isso realmente teve um grande impacto nesse período colonial americano, e essas mesmas ideias, mais tarde, inspirariam a própria Revolução Americana. Quando os colonos decidiram se separar da Grã-Bretanha e fundar um novo país, os maçons e sua filosofia tiveram certo papel nisso. E você pode ver a influência deles nos documentos fundadores e até mesmo nos símbolos dos Estados Unidos. Quero dizer, olhe para o grande selo dos Estados Unidos, que você pode ver se tiver uma nota de $1 no bolso. Ele possui diversos símbolos ligados à maçonaria, como o olho que tudo vê no topo da pirâmide e a pirâmide inacabada. Historiadores debatem o real significado desses símbolos e até onde os maçons influenciaram símbolos americanos. Uma coisa é certa, a maçonaria está profundamente ligada à sociedade americana inicial. Eu já ouvi até algumas teorias de que, sabe, a pirâmide é meio que um símbolo de, tipo, construção antiga, sabedoria antiga, que os maçons afirmam que possuem, sabe, esse conhecimento. E além disso, o fato de ela estar inacabada mostra que os maçons estão constantemente trabalhando, estão sempre construindo para formar uma sociedade melhor. Agora, existem muitas outras teorias que tenho certeza de que você pode encontrar por aí. Voltando ao Capitão William Morgan, lembra desse cara que eu mencionei no começo, que simplesmente desapareceu? O desaparecimento dele em 1826 foi um ponto de virada para a maçonaria nos Estados Unidos, mudando tudo para a organização. Por motivos não muito claros, ele se sentiu traído por essa organização e decidiu agir. Dizem que ele planejava escrever e publicar um livro revelando todos os segredos dos maçons, rituais, símbolos, apertos de mão, tudo. Antes de Morgan publicar o livro, foi preso e depois desapareceu misteriosamente. O corpo nunca foi achado, e muitos acreditavam que os maçons mataram Morgan para impedi-lo de revelar segredos. Você consegue imaginar o quão chocante foi para um maçom ou cidadão comum ouvir que um herói de guerra que queria escrever um livro simplesmente desapareceu? Agora, esse caso se transforma em um escândalo nacional, está em todos os jornais. Sociedade secreta, você sabe, faz desaparecer um dos seus próprios membros, e você sabe, as pessoas ficam indignadas com essa manchete. E o escândalo é tão grande que acaba levando à criação de um novo partido político que ficou literalmente conhecido como o Partido Antimaçônico. Agora, esse foi meio que o primeiro terceiro partido que recebeu muito apoio na política americana, e todo o propósito deles era se opor à maçonaria, porque viam isso como uma influência corruptora na democracia americana.
Eles acreditavam que os maçons tinham poder excessivo e agiam como um governo paralelo para controlar o oficial. Dá para entender o lado deles, né? Diversos fundadores americanos e figuras poderosas dos Estados Unidos da América integraram esse grupo. Eles não são governados por nenhum tipo de órgão regulador, podem simplesmente operar livremente nas sombras, então eles achavam que era preocupante. Essas pessoas se reúnem, criam políticas e promovem uma agenda sem supervisão do governo. O caso Morgan devastou a maçonaria americana. Milhares de membros estão saindo para não serem associados ao ocorrido com esse cara e porque não querem arriscar a vida. E como resultado, muitas lojas foram forçadas a fechar porque perderam muitos membros. A maçonaria americana levaria cerca de 40 anos para se recuperar desse escândalo. Essa organização precisou reconstruir a reputação e atrair novos membros que nem lembravam do caso Morgan. Apesar das controvérsias e escândalos, os maçons seguiram atraindo pessoas proeminentes e famosas ao longo da história. Já citei algumas, certo? Como George Washington, mas há outros também, como James Monroe, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, até mesmo Gerald Ford. Isso é muito presidente e há outros conectados, não só líderes americanos. Por exemplo, Winston Churchill, que liderou a Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial. Maçom Wolfgang Amadeus Mozart, literalmente um dos maiores compositores que já existiu. Maçom Mark Twain, maçom. E veja só, até mesmo Buzz Aldrin, um dos primeiros homens a pisar na Lua, supostamente era maçom. Quero dizer, a organização já foi lar de homens de, você sabe, origens e profissões incrivelmente diversas. Todos vêm de áreas distintas, mas são unidos por algo. Geralmente, especialmente nessa época, eram muito bem conectados. A maioria deles era, você sabe, bastante rica, e quase todos tinham algum tipo de interesse em sigilo, ou uma filosofia geral sobre aprimorar a si mesmo ou a sociedade. E todos eles eram unidos pelos laços de fraternidade. Então, agora, a maçonaria americana tradicionalmente tem sido composta, em sua maioria, por homens brancos. Ok, os afro-americanos não foram totalmente excluídos dos ideais de fraternidade. Há, na verdade, uma história paralela importante de entender. Deixa eu te contar sobre Prince Hall. Em 1775, ele era um homem negro livre em Boston antes da Revolução Americana. Lembre-se, a escravidão ainda era legal e comum em toda a América. Prince Hall e mais 14 homens negros livres foram iniciados em uma loja maçônica militar britânica. Isso é importante porque eles foram aceitos na maçonaria em uma época e país onde o racismo era legalizado e predominante. Então, após a Guerra Revolucionária, Prince Hall e esses outros homens fizeram uma petição para formar sua própria loja e, basicamente, eles pediram permissão para iniciar uma loja maçônica especificamente para americanos negros. Em 1784, a Grande Loja da Inglaterra concedeu à loja africana número 459 uma carta, tornando-a a primeira loja maçônica negra dos Estados Unidos da América. Agora, Prince Hall tornou-se grão-mestre do que depois seria chamado Maçonaria Prince Hall. Essa tradição paralela da maçonaria ofereceu aos afro-americanos um espaço para praticar ideais maçônicos. Em uma época em que eles enfrentavam discriminação brutal e eram efetivamente excluídos da sociedade branca em todas as Américas, a maçonaria Prince Hall cresceu e floresceu ao longo dos anos, tornando-se uma instituição realmente importante para a comunidade negra americana. Diversos líderes negros importantes, como ativistas, educadores e políticos, eram maçons Prince Hall. E quero dizer, a organização fornecia uma rede de apoio e se tornou uma plataforma para, de fato, desenvolver habilidades de liderança e dar acesso a uma sociedade proeminente de outros negros americanos bem-sucedidos, que normalmente eram apenas excluídos da sociedade. No entanto, a relação entre a maçonaria Prince Hall e os maçons americanos tradicionais tem uma história realmente estranha e complicada. Devido ao racismo, a maçonaria americana tradicional por muito tempo não reconheceu as lojas Prince Hall como legítimas. Diziam, sim, eles não são maçons de verdade. Esse reconhecimento só veio em muitos lugares no século XX e XXI. Estamos falando de até os anos 2000. Só para mostrar o quão ruim era a situação para muitos desses maçons negros nos Estados Unidos. Vou compartilhar uma citação de Albert Pike, um maçom proeminente que em 1875 escreveu sobre a maçonaria Prince Hall. Ele afirmou, assumi compromissos com homens brancos, não negros. Quando eu tiver que aceitar homens negros como irmãos ou deixar a maçonaria, eu a deixarei. Agora, é bem chocante ler isso.
Lembre-se também de que Albert Pike, apesar de ser meio que o cara que reescreveu o rito escocês, a maçonaria nos Estados Unidos, também foi um general de guerra confederado. Você pode imaginar que ele não apoiava a luta dos negros nos Estados Unidos da América? Essa era a realidade do racismo presente na maçonaria até pouco tempo atrás. Desde a reconstrução pós-guerra civil até o século XX, a maçonaria Prince Hall cresceu mesmo diante do racismo diário enfrentado pelos negros americanos. A Ku Klux Klan ressurgiu no século XX, mas desta vez a maçonaria americana se posicionou publicamente e de forma barulhenta contra a Klan. Eles até criaram uma regra proibindo maçons de entrar no grupo de ódio. Agora, embora seja verdade que a maioria dos maçons ao longo da história tenha sido branca, também existe uma longa história de maçons, sendo, você sabe, uma organização multiétnica. Obviamente Príncipe Hall, mas você sabe, o grupo teve membros de quase todas as raças e praticamente todas as religiões que você possa imaginar. Essa ideologia pluralista faz com que aceitem pessoas de vários contextos. A ordem secreta entrou em conflito com a ascensão dos partidos nacional-socialistas alemães e do fascismo italiano na Europa nas décadas de 1920 e 1930. Em 1933, o partido nazista liderado por Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha. Se você estudou ou viu nossos vídeos sobre a Segunda Guerra Mundial, sabe que os nazistas defendiam uma ideologia odiosa, o que é evidente. Eles perseguiam todos os tipos de grupos, tanto dentro da Alemanha quanto em outros países, e um desses grupos eram, na verdade, os maçons. Pense nisso do ponto de vista de qualquer ditador. Por que alguém como Adolf Hitler se sentiria ameaçado pelos maçons? Hitler buscava controle absoluto sobre tudo e todos. A ideia era de uma organização secreta, com rituais e crenças próprias, independente do ditador, que promovia aprimoramento e ajuda à comunidade. Mesmo que não fosse isso que eles estavam fazendo, mesmo que fosse só o que ele ouviu, tudo isso é uma ameaça direta ao seu governo e ao seu regime. Agora, ele não podia permitir uma organização que existia nas sombras, porque ele não podia controlá-la. Então, outros líderes nazistas sentiam o mesmo que Hitler em relação aos maçons. Hermann Göring era um dos nazistas de mais alta patente do partido. Em 1933, ele declarou oficialmente: na Alemanha Nacional Socialista não há lugar para a maçonaria. Isso foi um aviso, certo? Os nazistas deixaram claro que maçons não eram bem-vindos na Nova Alemanha e agiram além das palavras. Em 8 de janeiro de 1934, o Ministério do Interior alemão ordenou a dissolução de todos os maçons e organizações maçônicas. Ordenaram também o confisco de todas as propriedades das lojas maçônicas. Isso significa que o governo basicamente tomou posse de tudo o que os maçons possuíam, não apenas seu dinheiro ou seus documentos, mas literalmente seus prédios. Tudo relacionado aos maçons virou propriedade do regime nazista. Em 8 de agosto de 1935, Adolf Hitler anunciou a dissolução definitiva de todas as lojas maçônicas na Alemanha. A maçonaria foi oficialmente banida em todo o país. Mas aqui está a pergunta: o que aconteceu com os maçons que se recusaram a renunciar à sua ordem? O que aconteceu com aqueles que não abriram mão de sua filiação? Por que os maçons eram vistos como ameaça por Hitler e o regime nazista? Muitos deles foram realmente enviados para campos de concentração se fossem pegos, quero dizer, pense nisso. Maçons foram capturados e enviados para esses campos de concentração. Ou seja, os locais onde milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outros foram presos, torturados e mortos no Holocausto. Ser maçom poderia literalmente custar sua vida na Alemanha nazista, e então, finalmente, em 8 de maio de 1945, os nazistas se renderam às forças aliadas. Em setembro daquele ano, o Japão Imperial se rendeu e a Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente após 6 anos de conflito. Mesmo após o fim da guerra, o mundo não se tornaria pacífico, ao contrário, começaria um novo tipo de guerra. O Ocidente Democrático, liderado pelos Estados Unidos da América, e o Bloco Comunista do Leste Europeu, sob a União Soviética, passaram a travar uma Guerra Fria. Agora, como você provavelmente sabe, essa foi a Guerra Fria, porque eles nunca lutaram diretamente um contra o outro, mas eram obviamente inimigos. E como resultado, ambos os lados usavam operações secretas, inteligência e outros meios clandestinos para basicamente alcançar seus objetivos. E então na Itália, uma loja maçônica se tornaria parte dessa guerra. A Itália era um dos países ocidentais temidos por possivelmente adotar o comunismo. Os sentimentos fascistas deles na Segunda Guerra Mundial fizeram acreditar que os partidos comunistas ganhavam força na Europa. E havia uma preocupação real de que isso caísse sob influência soviética.
E foi assim, em uma loja maçônica sombria, onde forças anticomunistas se reuniam e planejavam secretamente, e essa loja se chamava Propaganda. Diretor de operações ou P2 para abreviar, quem comandava a loja... Veja só, o cara virou chefe da P2. Apenas um cara que fazia colchões. Sim, ele era um fabricante de colchões, era conhecido como o rei dos colchões da Toscana. O nome do homem era Licio Gelli, e ele era o chefe dessa loja. E ele realmente tinha alguns animais de estimação na loja, uma cobra-rei de verdade. Quero dizer, isso já diz tudo sobre a personalidade dele. O cara era excêntrico e maluco, e através de suas conexões com fascistas e maçons, Gelli conseguiu fazer amizades incrivelmente poderosas. Um desses amigos era o nobre italiano Príncipe Júnior Valero Borghese. Esse cara era um fascista linha dura, quero dizer, por anos, e as pessoas literalmente o chamavam de Príncipe Negro. Ele serviu como comandante da Marinha na Itália de Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial, e eles literalmente tentaram derrubar o governo italiano. Golpe é quando tentam tomar o governo à força. Membros dessa P2 Partido Propaganda do e Loja Maçônica, incluindo Gelli, participaram de uma tentativa de golpe nos anos 70. Mas isso não era tudo. Grande parte dessas operações anticomunistas incluía falsas bandeiras. Falsas bandeiras são ataques feitos pelo próprio grupo para parecer que vieram de opositores. Esses ataques terroristas integravam a chamada estratégia da tensão. Muitos desses grupos eram organizações políticas, mas alguns agiam quase como terroristas, realizando atentados e ataques. E a P2 na Itália estava conectada a tudo isso agora. O terrorismo não era o único crime em que a P2 estava envolvida. O grupo também participava de negócios financeiros suspeitos por meio do Banco Ambrosiano, uma grande instituição financeira italiana. Não era algo sem importância, era uma grande força bancária, e no fim dos anos 70, o Banco Ambrosiano esteve no centro de um escândalo. O banco era suspeito de lavar dinheiro para a máfia, cometer fraudes financeiras envolvendo até o Vaticano e financiar grupos extremistas de direita globalmente. Quero dizer, era algo enorme. E o chefe do Banco Ambrosiano era um cara chamado Roberto Calvi. Agora, as pessoas basicamente o apelidaram de o Banqueiro de Deus, porque ele fazia grande parte do trabalho financeiro para o Vaticano. Agora, adivinha só, Calvi, que comandava o banco, também era membro da P2, uma associação maçônica na Itália. Devido ao escândalo do Banco Ambrosiano, a polícia anticorrupção investiga membros da P2, inclusive o líder Licio Gelli. Essa investigação acabou levando a uma batida na mansão de Gelli em 1981. Agora, durante essa batida, a polícia encontrou documentos que provavam que a P2 estava envolvida em atividades criminosas. Mas o mais chocante foi que eles encontraram uma lista de membros da P2, e quando a polícia realmente olhou para ela, eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Quero dizer, isso incluía oficiais de alta patente das Forças Armadas Italianas, membros de alto escalão da polícia, membros do parlamento e chefes de grandes corporações. Quero dizer, basicamente, sabe, eu não quero exagerar, mas eram algumas das pessoas mais poderosas de toda a Itália naquela época. Entre os nomes dessa lista estava Silvio Berlusconi. Agora você pode se lembrar desse nome, porque ele mais tarde se tornaria primeiro-ministro da Itália várias vezes. Descobrir que ele era da P2 foi chocante, e mesmo após a prisão de Gelli, os possíveis crimes da P2 continuaram. Quando o Banco Ambrosiano quebrou em 1982, o Banco do Vaticano perdeu 250 milhões, isso é 1/4 de bilhão, e alguém teve que pagar por essa perda. E então algo aconteceu que abalou todo o mundo maçônico. Lembra daquele cara, o banqueiro de Deus, Roberto Calvi? Ele foi achado enforcado sob a ponte Blackfriars, Londres, em 1982. Veja que este local não é aleatório. Blackfriars era uma ordem da mesma época dos Cavaleiros Templários. Muitos acreditam que os Cavaleiros Templários têm ligação com as origens da maçonaria. Enforcar alguém na ponte Blackfriars era um recado para quem entendia o simbolismo maçônico. Em 1982, o Grande Oriente da Itália, principal organização maçônica do país, aboliu definitivamente a P2 e expulsou ele. A P2 mostra como sociedades secretas podem ser usadas por movimentos políticos extremistas para fins malignos, mas esse é o ponto. Para muitos maçons no mundo, o caos e os crimes da P2 na Itália foram chocantes. Eles consideraram isso uma mancha terrível na Irmandade, contrária a tudo que a maçonaria deveria representar. Então, onde isso nos deixa? Hoje, existem milhões de maçons vivendo em todo o mundo e você pode encontrá-los praticamente em todos os continentes dos Estados Unidos ao Japão, Europa, América do Sul.
E aqui está o ponto importante para entender. Muitos desses maçons estão genuinamente dedicados a se aprimorar e a melhorar sua comunidade. É como um grupo social para senhores se reunirem. Essa é minha opinião, certo? Eu geralmente não acho que todos eles façam parte de alguma conspiração maligna. A maçonaria sobreviveu porque conseguiu se adaptar e mudar com o tempo em certos momentos da história americana. Eles estão concentrados com alguns dos mais poderosos influenciadores da história americana e todos eles se reúnem para promover uma agenda. Às vezes, como hoje, acho que eles são só um grupo de velhos se reunindo para jogos ritualísticos. Eles mudaram o recrutamento e a organização para se adaptar ao mundo moderno. Uma das ordens superiores mais conhecidas da maçonaria são os Shriners. Você provavelmente já os viu em desfiles com chapéus vermelhos, fez ou em carrinhos pequenos. E assim, os Shriners começaram como um grupo de pessoas que basicamente se concentravam em se divertir e fazer eventos comunitários. E hoje, os Shriners ainda fazem a mesma coisa. Eles basicamente ajudam suas comunidades por meio de redes de hospitais Shriner para crianças, e esses hospitais realmente oferecem cuidados especializados para os pequenos, muitas vezes tratando pacientes independentemente da capacidade de pagamento. E é uma missão bastante nobre. O que é a maçonaria? Na verdade, ela tem significados diferentes para cada pessoa, sem uma resposta única ou simples. Essas frutas misteriosas possivelmente vêm da Europa medieval ou até do antigo Israel. E elas chegam até os dias de hoje, certo? E parece que o núcleo da organização permaneceu mais ou menos o mesmo. É uma fraternidade de homens que querem se aprimorar, fortalecer suas comunidades e provavelmente, se nada mais, apenas fazer boas conexões com pessoas em suas comunidades locais. Ao longo da história, os maçons já assumiram diversos papéis. Já foram grupos com rituais estranhos na Europa medieval e também uma organização prototípica de direitos civis de Prince Hall. A maçonaria defendia dignidade e igualdade negadas aos negros nos Estados Unidos da América. Eles foram um símbolo de esperança para aqueles maçons que estavam basicamente presos na Alemanha nazista, de serem alguns dos fundadores que construíram a América e os ideais americanos a serem grupos terroristas declarados na Itália, certo? Quero dizer, em todos os aspectos, esse tipo de grupo e o segredo foram usados e aproveitados por uma série de agendas diferentes. E os maçons estavam bem na linha de frente da Revolução Americana, das revoluções sul-americanas pela independência, da Revolução Francesa, e de muitas maneiras eles ajudaram a trazer a unificação para a Itália quando ela estava dividida em tantos estados diferentes. Claro que não dá para ignorar o lado sombrio, pois sempre existiu na instituição. E assim como acontece com qualquer organização que seja tão grande, tão complicada e realmente tão secreta, quero dizer. Do sumiço de William Morgan aos crimes da P2 na Itália, a maçonaria enfrentou vários escândalos e corrupções. E eu acho que provavelmente é útil, ao olhar para essa organização, entender tanto os lados bons quanto os ruins. E sabe, honestamente, acho que isso é importante para entender a humanidade como um todo, certo? As pessoas, assim como as instituições feitas por pessoas, são complicadas, e elas podem fazer coisas boas, podem fazer coisas ruins, podem inspirar e podem corromper. Acho que a maçonaria exemplifica essa dualidade ou complexidade. Então é isso aí. Esta é a história completa, o melhor que consigo em 1 hora sobre quem são os maçons, suas origens e seu papel hoje. E se você os vê como uma força para o bem ou para o mal, ou como algum tipo de grupo secreto que controla tudo, eu acho que uma coisa é certa: os maçons deixaram uma marca inegável na história, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, e continuam a fascinar as pessoas até hoje. Então é isso, essa é a breve história dos maçons ao redor do mundo. Quero dizer, essa sempre foi meio que a minha opinião. Tipo, eu já conheci maçons, já conheci, sabe, maçons negros da Prince Hall na Flórida. Eu já conheci, tipo, aqueles caras brancos que parecem ter 80 mil anos que ficam sentados nas lojas maçônicas em Boston. Hoje em dia, no impasse atual, não acho que eles tenham o mesmo poder que tinham na América colonial. Minha suposição é que, na América colonial, você basicamente tinha um monte de caras tentando formar um golpe contra, sabe, o governo britânico, a coroa. Eles se juntam e dizem, ok, tem essa organização onde falam sobre filosofia, informações privilegiadas e negócios iniciantes. E é tipo uma fraternidade de alto nível para a qual você paga uma taxa para entrar, e todos entram e ficam compartilhando ideias. Eles conseguem ir para outros países e entrar nos clubes sociais locais. Por exemplo, em Nova York existem o Soho House e o Zero Bond. Existem locais onde pessoas pagam para socializar com outras de status e riqueza parecidos. Acho que na América colonial era assim. Eles se reuniam e criavam essas ideias.
Eles pensavam, devíamos nos rebelar, iniciar uma revolução. Estão nos taxando injustamente, não concordo. Podemos ser nosso próprio país e prosperar sem a coroa. Eu, George Washington, você tem um monte de terras, pode ficar absurdamente rico. Eles se reúnem e dizem, vamos formar uma pequena coalizão na sociedade secreta para derrubar os britânicos. E muitos dos ideais que sustentam a maçonaria, em termos de tipo igualdade e fraternidade, todas essas coisas, que depois são incorporadas, sabe, na Declaração de Independência, na Constituição, e então aos poucos eles pensam, certo, estamos fundando o nosso próprio país. Vamos apenas usar nossos próprios símbolos que já usamos há, sei lá, 400 ou 500 anos. E agora eles estão no dinheiro, e as pessoas olham para isso e pensam, essas pessoas controlam tudo. Acho que se você sabe deles, é porque não tem mais tanto controle. Ainda devem existir sociedades secretas controlando as coisas hoje? Se eu tivesse que apostar, não acho que sejam os maçons, acho que provavelmente é algum outro grupo sobre o qual você não sabe. Provavelmente você vai ouvir falar deles daqui a uns 100 anos e vai pensar, essas pessoas é que estavam fazendo tudo. Talvez seja o Bohemian Grove, quem sabe, né? Meu ponto é que eu acho que os maçons historicamente tiveram muito poder e hoje em dia eu realmente não vejo isso. Mas quem sabe? Quero dizer, você é maçom? Você conhece pessoas que são maçons? Eu gostaria muito de saber o que você acha. Tem alguma coisa que eu deixei passar nisso? Tem algo que eu não aprofundei? Eu adoraria saber o que você pensa. Por favor, deixe um comentário se eu errei em alguma coisa. Leio todos. YouTube, Spotify, avisem-me. Quero dizer, o que você acha, Cristos? Você acha que os maçons estão controlando tudo nos bastidores? Você acha que é por isso que você perdeu o cabelo? Talvez. Mas é louco que eles sejam o segredo mais mal guardado, uma sociedade secreta. E mesmo assim, ninguém sabe disso. É isso que estou dizendo, certo? Manly P. Hall publicou um livro no início dos anos 1900 mostrando tudo o que eles fazem. Eu só acho que isso se move, muda e se torna uma coisa diferente. Tem um episódio sobre ele. Temos episódios sobre Manly P. Hall e vários sobre sociedades secretas. Confira na descrição e clique para acessar. O comentário mais votado neste vídeo vai ganhar um brinde, então vamos te encontrar de alguma forma. Usaremos nossas conexões secretas para te encontrar e enviar algo, e você não pode recusar. Ganhará um moletom se for o comentário mais votado. Como sempre, você pode conferir nossos outros canais. Temos o acampamento de religião, temos o acampamento de história. Se você gosta dessas coisas, a gente aprofunda em tudo isso. Além disso, você pode me ver na estrada. Mark Gagnon ao vivo, garanta seu ingresso. Estou fazendo cerca de 1 hora de stand-up comedy. Às vezes são 58 minutos, outras vezes 1 hora, mas fica nesse tempo. Adoraria ver vocês no show. Depois tiro foto, cumprimento todos e, se for maçom, pode dar o aperto de mão secreto. Esse foi o 10 Talks, mais um episódio do Camp. Obrigado por me acompanharem semanalmente. Inscrevam-se, comentem e curtam. Isso ajuda a passar pelo algoritmo. Vejo vocês na próxima. Valeu.